Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma resposta para os nossos internautas do YouTube, porque está surgindo muitas questões, como por exemplo, qual a diferença entre a reza e a oração? Por que nós evangélicos oramos e não rezamos? Por que não ficamos repetindo palavras? Então, quero te convidar para um texto bíblico para que a gente possa analisar a questão da reza e da oração. Então já responderemos a questão de por que não rezamos e por que nós oramos. No livro de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 7, Jesus nos ensina alguns princípios quando nos ensina a orar. E Jesus, ele diz no capítulo 6 de Mateus, e versículo 7, as seguintes palavras: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais antes de lhe pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, vejamos o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, mas ele não pediu para ficar repetindo a oração do Pai Nosso, porque a partir do verso 9 ao verso 13, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, mas antes do versículo 9, no versículo 7, Jesus ele vai dizendo assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Aí depois Jesus ensina a oração do Pai Nosso, mas ele já disse antes para não ficar usando de vãs repetições. É por isso que nós não rezamos, nós oramos, porque Jesus não pediu para ficar repetindo uma coisa ao mesmo tempo, mas expressar aquilo que nós temos dentro de nós. Por exemplo, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus ele ensinou princípios para nós aprendermos, para que a gente possa orar. Jesus não pediu para ficar repetindo, mas ele ensinou princípios. Quando Jesus ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, ele está ensinando aos judeus da sua época que poderia chamar Deus de Pai, porque a ideia de Deus para os judeus é uma ideia de um Deus muito grande, de um Deus muito distante. E Jesus ele está ensinando o povo a chamar Deus de Pai. Pode chamar Deus de Pai. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus ensina que o povo pode exaltar a Deus na oração. Santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Então Jesus está ensinando princípios. Jesus não pediu para ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Como eu já falei, que Jesus, antes de ensinar a oração, ele já foi dizendo no verso 7, e orando não useis de vãs repetições. Então Jesus ensina princípios, como por exemplo, orar pelas nossas necessidades diárias, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina princípios como, por exemplo, orar uns pelos outros, né? E inclusive liberar perdão na oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus nos ensina os princípios da oração. Nós podemos chamar Deus de Pai, nós podemos exaltar a Deus na oração, podemos orar uns pelos outros, nós podemos pedir pelas nossas necessidades diárias. Então Jesus está nos ensinando princípios, mas ele não pediu para que ficasse repetindo o Pai Nosso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Não é isso que Jesus está ensinando, porque como eu disse, antes dele ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus ele já foi dizendo: orando não useis de vãs repetições. Então aí já está uma resposta. Por que nós evangélicos não rezamos, nós oramos? Porque nós entendemos este princípio que Jesus ensinou claramente em Mateus capítulo 6 e verso 7.
E orando, não useis de vãs repetições. Então nós não ficamos repetindo, mas nós utilizamos os princípios da oração do Pai Nosso para nós falarmos com Deus. E a nossa oração deve ser uma oração sincera, uma oração voltada a Deus, uma oração onde nós vamos expressar aquilo que está aqui. Se eu ficar apenas repetindo uma frase ou uma reza, eu nunca vou conseguir expressar o que de fato eu estou sentindo para com Deus. Então fica essa resposta nessa videoaula para todos os internautas do YouTube. Que Deus possa abençoar todos vocês e que vocês possam orar a Deus e expressar a vossa gratidão, expressar a vossa alegria e falar com Deus nas suas orações. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vós.